Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero chamá-los ao livro, provavelmente o mais antigo livro da Bíblia, o que primeiro foi escrito, que é o livro de Jó. Já tem gente falando, Deus vai falar comigo hoje, é Jó. Minha luta, minha dor, meu sofrimento. Né? E vai mesmo, Deus vai falar contigo. Fala para o seu irmão, Deus vai falar mesmo com você. Vai falar mesmo, pode esperar aí, pode ficar esperto. Capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Versículos, eu vou fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifazo Temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então Elifazo, Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor aceitou a oração de Jó. No mês que nós estamos falando sobre orações infrutíferas, improdutivas, aqui eu trago agora essa palavra. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus ouve todas as orações, mas Ele aceita todas elas? Certamente que não. Ele aceitou a oração de Jó. E terminando o versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra escrita, que foi inspirada e hoje nos é revelada. Que ela chegue à nossa vida e nos dê a praticidade, que a gente aprenda como de forma prática aplicar a Tua palavra, para que ela mexa conosco, em nossas estruturas, mexa em nossa vida, família, em quem somos e nos dirija. Obrigado pelo Teu Espírito e pela Tua presença em nós, sobre nós, é o que eu oro junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje falar com vocês sobre saúde emocional. Eu quero falar sobre ter saúde emocional para que nossas orações possam ser recebidas por Deus e respondidas de forma favorável. Temos visto muitas coisas sobre oração nesse mês. Esse mês está sendo um mês de pregações mais para crentes, um mês de pregação mais para aqueles que estão na cadeia do discipulado, de crescimento espiritual, de desenvolvimento. E eu aconselho todo mundo a ter muita atenção nessas mensagens. Quem hoje está visitando a igreja, elas estão gravadas lá na internet, elas estão nas redes sociais. E eu tenho um canal no YouTube só de pregações minhas. Tem algumas outras de outros pastores, mas numa playlist à parte dentro desse canal. Então quem ainda não foi lá, vai lá, acessa, dá uma moral para mim, põe um like. Eu nunca pedi esses negócios para vocês, né? Eu nunca pedi essas coisas para vocês aí. Se inscreve no canal, é Joel Estevanato _ Ministério de Pregação. Se você pesquisar no YouTube, você acha fácil. E ali tem as mensagens. Então pegue a série de mensagens sobre oração, desde o início do mês. Quem não ouviu, ouça. E talvez aqueles que já ouviram quiserem estudar, ouçam de novo estudando a palavra.
para eu não precisar sempre ficar repetindo alguns conceitos que têm com muita relevância no contexto global dessa mensagem, porque é uma mensagem fragmentada aos domingos, e quinta-feira também eu comecei a falar sobre isso, essa quinta, e vou falar nas próximas 2 quintas-feiras sobre oração. Então estamos trabalhando com isso, e hoje eu quero falar dessa oração que funciona porque é feita por um homem que tem emoções equilibradas, é feita por um homem que passou as mais diversas dificuldades na sua vida, maior do que todo mundo. Ele é referência de sofrimento na Bíblia e na história, Jó, por tudo que aconteceu com ele, por todas as dores que ele teve, por todo o sofrimento que ele teve, e foram sofrimentos que se espalharam, se proliferaram em tudo na vida dele. E tudo aconteceu em fração de 2, 3 dias, talvez. Digo talvez porque a história ela não tem uma cronologia exata, mas a maioria dos estudos indica isso, que todas as calamidades na vida de Jó aconteceram da noite para o dia, em 2, 3 dias, talvez uma semana. Ele saiu de uma condição do homem mais rico do Oriente, o homem mais rico da sua época. Ele saiu dessa condição da noite para o dia, de uma família grande, com filhos, filhas, e perdeu tudo. Perdeu família, perdeu riqueza, perdeu bens, ele perdeu a saúde, só não perdeu a mulher que era ruim pra caramba. Tipo de mulher que ficava no pé ali, em vez de ajudar, ficava ainda infernizando a vida dele durante o sofrimento que ele tinha. Ele perdeu tudo naquele tempo de 2, 3 dias. Isso está relatado no capítulo 1 do seu livro. Ele perdeu tudo. E depois de mais ou menos 8 meses a 1 ano e meio, também não há precisão disso, o sofrimento e o martírio dele durou esse tempo. A gente nunca sabe quanto tempo vai sofrer quando começa uma luta. Aparece um desemprego, a gente não sabe se vai ter o emprego na semana seguinte ou vai demorar 2 anos, 3 anos, 1 ano para conseguir o emprego. A gente nunca sabe quando um problema aparece, quanto tempo ele vai durar. Pode ser que seja... A gente quer que resolva na hora, mas pode ser que demore muito tempo. Ele não tinha perspectiva e não sabia nem mesmo que seria revertida a sua situação. Nós temos o livro e a história dele, a biografia completa, e nós sabemos já o final, sabemos que foi revertido, sabemos que ele teve depois, da parte de Deus, uma recompensa que ele recebeu em 2 vezes mais tudo que ele tinha. Provavelmente ele tinha 70 anos de idade quando aconteceu tudo isso, e termina o último versículo do capítulo 42, diz que ele viveu depois disso mais 140 anos. Então até a vida dele teve 2 vezes mais do que ele tinha antes. Ele morreu com 210 anos. Que era o tempo de vida naquela época, lá em Ur, onde era a cidade onde provavelmente ele vivia, em Ur dos Caldeus, o mesmo lugar de Abraão, e ele viveu um pouco antes de Abraão, e foi contemporâneo depois de Abraão, ele nasceu antes, foi contemporâneo de Abraão. Quando chega lá no final do seu livro, nós vemos que esse homem, com tudo que passou, vamos dizer assim, 1 ano de sofrimento sem perspectiva, com dores terríveis no corpo, um sofrimento externo e um sofrimento na saúde dele, ele está perfeito emocionalmente. E eu vou provar para vocês que ele está perfeito emocionalmente. Vou mostrar na história dele que tudo foi mexido na vida dele, mas suas emoções estavam sadias. Como essa mensagem é importante, porque hoje nós vivemos um tempo, irmãos, de pessoas que por causa de coisas pequenas já se desestabilizam emocionalmente de uma forma terrível. Pessoas que não passaram 10 gramas de dor que Jó teve.
e já ficam emocionalmente destruídas. E Jó passou tudo o que passou. Capítulo 1, ele vive todos os capítulos dessa história em sofrimento. A restauração dele vem no último capítulo 42. E quando chega esse capítulo 42, a gente faz um raio-x dele, que é o que Deus fez. A partir do capítulo 38, Deus vai tratar com Jó. Deus vai lidar com ele. Até ali Deus não fez nada. Deus vai lidar com Jó. E no capítulo 42, Deus vai fazer a prova final com Jó para ver como ele está. Deus coloca ele numa máquina de raio-x do céu para olhar ele por dentro e sondar e esquadrinhar o coração de Jó, ver como é que ele está nas suas emoções. Porque lá no começo, quando a prova de Jó começou, ela começou com Satanás dizendo: ele te teme, ele vive bem, porque ele tem tudo. Eu vou tocar em tudo. Eu só pode tocar em tudo, mas não toca na alma dele. E a alma é o centro das emoções. A alma é onde as emoções estão. A alma é alimentada pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas vontades. A alma, ela constrói a nossa vida emocional, e as circunstâncias ao redor vão atacando a nossa alma para nos desestabilizar. Tudo isso aconteceu na vida de Jó, mas Deus tinha dito para o diabo: não toque na alma dele. No capítulo 1 e no capítulo 42, Deus faz o raio-x para ver como está a alma de Jó. Deus não está olhando como é que está o corpo, o bolso, a família. Ele vai olhar como está a alma, e a alma de Jó está curada, está intacta, está sadia. Oh, irmão, irmã, se você tem sido aquela pessoa que por causa de alguns problemas, poucos, eu não quero minimizar a tua dor, eu não quero dizer que não é nada o que você está sofrendo, porque a maior dor é a nossa. Eu não quero dizer que isso não tem importância, pode ser um problema muito grande até, mas você está debaixo de uma ordem que Deus deu para o diabo: não toque na alma daquela mulher, porque ela me pertence. Não toque na alma daquele homem, porque ele me pertence. E a única maneira do diabo tocar é se você der lugar. É só se você permitir. Jó não permitiu. É um exemplo, é uma história didática para a nossa vida. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a saúde emocional. Como é que é constatado uma pessoa que perdeu a saúde emocional? Tem muitas formas de perceber. As mais ofensivas maneiras de constatar uma pessoa que está emocionalmente doente é quando essa pessoa está cheia de mágoa, é quando ela está cheia de rancor, é quando ela tem ressentimentos dentro dela, é quando ela tem um sentimento de amargura no seu interior, que leva ela a ter até uma baixa estima, e ela se considera um lixo, ela se joga para baixo, porque a alma dela está sendo mexida. Uma alma doente é uma pessoa que não tem condição de amar os outros, não tem condição de amar a Deus, não tem condição de amar a si mesmo. É uma pessoa que não tem condição de valorizar coisas boas. Uma alma doente só vê desgraça, só vê a calamidade. Uma alma doente só vê o mal. Uma alma doente não consegue interpretar de forma positiva as pessoas e as falas das pessoas para ela. Ela interpreta de maneira negativa, porque é uma alma doente. Eu costumo dizer, já falei muitas vezes, que a alma doente, a pessoa doente emocionalmente, se você der flor para ela, ela acha que você está querendo matá-la e sepultá-la. Ela não consegue receber a flor e dizer: puxa, está expressando carinho, amor, porque é uma alma doente, é uma emoção contaminada. Lá em Hebreus, nós temos um ensinamento importante disso no capítulo 12, versículo 15, vocês podem colocar aí, está no fim da mensagem, mas eu prego a mensagem do fim para o começo, do começo para o fim, do meio para a frente. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação,
por meio dela muitos sejam contaminados. Eu não quero observar essa parte final que faz mal para os outros, mas eu quero ver a parte que faz mal para a pessoa. Olha a pessoa que está com as emoções machucadas, prejudicadas, doentes. Nasce raiz de amargura nela, ela se afasta da graça de Deus. O evangelho fica pesado, a igreja fica pesado, o culto é pesado, obedecer a Deus é pesado. Porque saiu da graça, é a graça que nos sustenta, é a graça de Deus que dá alegria na gente em dar dízimo, em vir para a igreja, em levantar as mãos, em cantar, em orar, em jejuar. É a graça de Deus que dá sentido para a gente evangelizar uma pessoa, para a gente suportar o nosso pastor. É a graça de Deus, é a graça de Deus que faz com que o culto seja bom, é a graça de Deus que faz a gente ter prazer nos relacionamentos, é a graça, tirou a graça, virou desgraça, e tudo fica ruim, Uma pessoa emocionalmente doente é uma pessoa que entrou em desgraça. Porque ela é afastada, coloca o texto de novo, ela é afastada da graça de Deus. E o que acontece? Ela fica perturbada, faz favor, coloca o texto de novo. E ela fica perturbada, causa perturbação. Aí depois vem a exportação disso, que atinge outras pessoas, mas deixa para lá, estou falando só daquela pessoa. É isso que acontece, uma pessoa emocionalmente doente. Jó tinha todos os motivos do mundo para ficar doente emocionalmente. Se eu fosse pintar o quadro, não vou fazê-lo, até porque ele é bem conhecido, e é muito fácil de ver esse quadro, é só ler o capítulo 1 de Jó, e você pode fazer isso em qualquer momento. Se eu fosse pintar esse quadro, eu teria muitas cores, para mostrar a desgraça na vida de Jó. Tudo que aconteceu de ruim ao seu redor, mas a desgraça não entrou dentro da alma dele. E ele chega ao fim da sua vida melhor do que era antes. Ele chega melhor do que era antes. Sabe por quê? Dá uma olhada no capítulo 1, versículo 1. Ponha na tela, por favor, para a gente. Capítulo 1, versículo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro. Olha isso, era íntegro, reto, espiritual, ele temia a Deus. Espiritual, ele se desviava do mal. Duas características de uma pessoa espiritual: temer a Deus, e por causa desse temor se afastar daquilo que aparenta o mal, daquilo que parece o mal, se desvia do mal. Ele passa tudo o que ele está passando, e nós estamos aqui no capítulo 42, nós lemos do versículo 7 em diante, mas quando você olha o versículo 5 do capítulo 42, agora coloque para a gente, capítulo 42, versículo 5, Jó está dizendo, agora eu disse para vocês, a partir do capítulo 38, Deus vai tratar com Jó, e Jó está dizendo para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está dizendo? Com toda a minha dor e sofrimento, agora eu te conheço mais do que eu te conhecia antes. Agora, meu relacionamento contigo é mais forte do que era antes. Vocês já viram pessoas que por causa das suas lutas e problemas se afastam de Deus, esfriam na fé? Vocês já viram pessoas dizendo: eu não vou servir no ministério porque eu estou com problemas? Vocês já viram pessoas que dizem: eu estou com muitas lutas e por isso que eu não estou indo na igreja? Eu tenho problemas, por isso que eu não posso fazer esse trabalho na casa do Senhor? Vocês já viram isso? Jó, que passou por tudo que passou, ele chega lá na frente e fala assim: agora eu te conheço melhor, Senhor, do que eu conhecia antes. Agora eu estou mais perto de ti do que eu estava antes. Pessoas doentes emocionalmente vão se afastando de Deus e das coisas de Deus por causa das suas dificuldades, por causa das suas lutas. E às vezes não precisa ser uma coisa muito grande, não. Às vezes coisas pequenas, elas vão se afastando, porque elas têm problemas nas suas emoções. Elas são doentes emocionalmente. E o grande problema de ser doente emocionalmente é que a oração dessa pessoa não funciona. Ela se torna improdutiva na oração. O céu é de bronze. Ela pode orar e não acontece nada. Ela ora e ela não muda.
Ela ora e ela não cresce, ela não tem mais prazer em Deus, mesmo orando. É vazia a oração, sem sentido. Como é que você chega a essa conclusão? Você pode estar me perguntando. O texto aqui está mostrando. Porque quando Deus, depois de tudo que Jó passou, Deus vai passar aquele raio-x que eu falei no interior de Jó, para ver como Jó está, ele chega a uma constatação, ele está bem emocionalmente. Sabe por que eu digo isso? Veja aqui comigo, capítulo 42, ainda vamos ficar ali. No contexto, nós sabemos que na história vieram 3 amigos para acompanhar Jó, e depois se ajuntou um outro moço que era ali da região. Esses 3 vieram de longe, mais um outro se ajuntou dali para ficar perto de Jó, enquanto Jó estava com as suas feridas no corpo, se raspando com telha, resmungando, porque quem tem dor geme, não é problema gemer, ele gemia, ele tinha dor, ele se raspava, ele falava algumas coisas até que não devia falar, mas é por causa do momento que ele estava vivendo. Os amigos ficaram do lado, procurando o culpado, acusando ele, mais ou menos assim, aqueles amigos: olha, se você está passando por isso, você tem algum problema, você fez alguma coisa errada, é Deus que está te castigando, é Deus que está te punindo. Você quer amigo assim, irmão? Esse é o popular amigo da onça. Você quer esse amigo que na hora da dor ele está do lado só para querer identificar o que você fez de errado para ti, e que a tua dor é uma punição e que é um castigo que você merece, e vem coisa pior ainda? Aqueles amigos de Jó estão assim. Você imagina você sofrendo e alguém no teu ouvido: você é culpado disso, você fez alguma coisa errada, porque Deus é bom, Deus não deixaria você estar passando por isso. Na verdade, o que você está passando é colheita, você semeou. E hoje a gente tem até Gálatas 6,9, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher. E a gente vai com aquela ar de espiritualidade: está sofrendo, semeou, bem feito. Não, bem feito é por nossa conta, mas normalmente é assim. Semeou, agora colhe mesmo. E os amigos de Jó estão lá do lado dele fazendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí Deus chega lá no capítulo 42 e traz uma sentença sobre os amigos de Jó. O Senhor disse a Elifaz, versículo 7: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Deus estava vendo tudo aquilo lá, ouvindo tudo aquilo lá, e Deus chega lá e fala: não é reto. Agora façam sacrifícios, e no versículo 8 no final: o meu servo Jó orará por vocês. E tem um detalhe: e eu aceitarei a intercessão dele. Ministério de intercessão aqui da igreja Torre de Intercessão, os irmãos que conhecem o que é intercessão. Intercessão não é uma oração simples. A intercessão é se colocar no lugar, é sentir a dor, é chorar pela pessoa, é pedir misericórdia por ela, é se sentir ela. E Deus chega em Jó, esse é o raio-x, e fala para Jó: Jó, ora por aqueles que ficaram o tempo inteiro, porque eu vou castigar eles, Jó. A minha ira se levantou contra eles, Jó. Eu vou puni-los, mas eu vou dar uma chance para eles. Qual é a chance? Ora intercedendo por eles, para que eu não os puna. Hoje a gente quer cantar que a nossa vitória ou vingança tem sabor de mel. Hoje a gente quer cantar que Deus destrua os nossos inimigos, os que falaram mal, os que fizeram mal. Mas Deus vai lá em Jó e fala assim: ora intercedendo pelos seus amigos. Uma pessoa doente emocionalmente não ia orar e interceder. Eu lembro, já contei isso para a igreja, muito tempo atrás, logo que eu cheguei aqui no Mandaqui, tinha uma senhora que faleceu. Antes dela falecer, ela estava acamada há muito tempo. E eu fui orar por ela. E eu fui na casa dela, e quando eu fui orar por ela, o Espírito Santo falou: não ore. Ele falou para mim claramente: não ore. Fale para ela orar pela parente dela que está muito doente e que precisa da intercessão dela. E a irmã estava na cama assim. Eu falei: irmã, você tem uma parente doente? Ela falou: tenho uma prima. Não lembro se era prima, o que é. Eu tenho uma prima muito doente.
Onde que ela está? Eu lembro que ela falou alguma coisa, eu acho que era Rio de Janeiro. Eu falei, então faz o seguinte, irmã. Dá para levantar um pouquinho? Ela falou, ai, está difícil, mas dá. Aí eu falei assim, então levanta assim, pelo menos senta na cama e ora por ela. Irmão, aquela mulher ficou uma fera. Ela olhou para mim, mas olha, parece que ela curou na hora. Ficou tão brava. Pastor, eu estou morrendo aqui, e você vem aqui e manda eu orar pelos outros. Você que devia orar por mim. Não vou orar coisa nenhuma. Morreu, miserável, morreu. Passou uns dias, morreu. Não sei se ia morrer se orasse. Talvez Deus desse 2 vezes mais a vida para ela, não sei. Mas quando a pessoa está lá na dor, no sofrimento, e ainda tem que orar e interceder por aquele que está pisando na ferida, Deus passa a máquina de raio-x em Jó, para ver como é que estava a alma de Jó, como é que estavam as emoções de Jó, e fala para ele, ora e intercede por aqueles que estão fazendo, aqui é minha improvisação, mas é o fato, fazendo mal para você, aqueles que estão te prejudicando agora, te acusando, tentando achar motivos, ora e intercede por eles, chora por eles, em outras palavras, jejua por eles, se coloca no lugar deles. Deus fala isso para Jó, e diz assim, e o Senhor aceitou a oração de Jó, e olha o versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus inimigos. Você pegou? Quantos entenderam aqui? É importante o tempo aqui. Quando foi que o Senhor restaurou a sorte de Jó? Quando ele orou por aqueles homens. Agora, por que ele conseguiu orar? Porque ele estava curado nas suas emoções, porque Satanás não tinha tocado na alma dele. Porque o corpo exterior se corrompeu, mas o interior se renovou. Porque ele conhecia Deus, ele era íntegro, e tudo aquilo que aconteceu não tirou a integridade, não tirou o temor, ele continuou se desviando do mal, e acrescentou ainda na vida dele um conhecimento maior de Deus. Isso é uma característica de quem não está doente emocionalmente por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Então, eu estou falando sobre essa manhã, eu estou falando para vocês sobre a improdutividade da oração das pessoas magoadas, das pessoas ressentidas, das pessoas doentes emocionalmente, das pessoas que os problemas entraram dentro delas, dominaram a alma delas. Como fica vazia a oração dessas pessoas. Eu vou indo para o final da mensagem, concentrando um pouquinho aqui nesse capítulo 42 e no texto que nós lemos, e entendendo esse texto como um momento que Deus aparece para julgar. Deus chega para julgar. É estabelecido um trono e é feito o julgamento, e Deus vai julgar toda a situação. O critério do julgamento são as palavras. Perceba nesse capítulo 42, olha aqui, por 2 vezes, primeiro no versículo 7, Deus está falando com os amigos de Jó e diz assim, vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Depois do capítulo 8, no final do capítulo 8, repete, porque vocês não falaram a meu respeito, versículo 8, né? Não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Por 2 vezes Deus diz, eu agora estou trazendo sentença baseado no que vocês falaram. Por quê? Em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus disse que a boca vai falar do que o coração está cheio. E quando há amargura, quando há ressentimento, quando há mágoa,
O coração vai ficando perturbado com essas coisas. E quando a pessoa fala, ela fala com desequilíbrio, ela fala com insensatez, ela fala sem ciência, sem conhecimento, sem verdade, porque o coração dela está perturbado. Entrou elementos estranhos ao coração, então ela ficou contaminada. É por isso que Deus vai lá e dar a sentença e diz: eu estou julgando mediante as palavras, porque as palavras estão trazendo para fora o interior, estão trazendo para fora o estado emocional. Vamos olhar essa história e os que participam dessa história. Nós temos aqui 4 grupos que participam dessa história. 2 grupos são individuais, e a gente não tem nada a ver com eles, que a gente nunca vai estar nesse grupo. E 2 grupos são grupos que nós podemos nos encaixar neles, nessa história de Jó, para tentar trazer para a prática da nossa vida. O primeiro grupo, que é individual, é o diabo. É um personagem que participa dessa história. Ele é o figurante da história. E eu digo que ele é figurante porque ele só aparece no início da história. Pode olhar todos os 42 capítulos de Jó, ele só está no capítulo 1. Ele só está se apresentando e falando o que ele quer fazer, e Deus autoriza ele fazer. Depois ele some de cena e ele não faz mais nada, ele é um figurante. Ele não aparece no meio e não aparece no fim da história. Tem muita gente dando mais bola para o diabo do que ele merece. Eu tenho para mim o que está na palavra do Senhor, que eu já citei, Efésios 4:27, eu não devo dar lugar ao diabo. 1 Pedro 5:8 diz que eu resisto ao diabo, ele foge de mim, embora ele está fazendo barulho ao redor. E ainda, eu tenho a palavra de Deus me informando, em 1 João 5:8 ainda, que o diabo não me toca, porque eu sou de Deus e o diabo não me toca. Se você é de Deus, o diabo não te toca. Se você é de Deus, ele está sobre a ordem: não toca na alma do meu servo e da minha serva, não toca na emoção do meu servo e da minha serva. Ainda que tudo ao redor se destrua, se você por dentro estiver bem, você se levanta e você reconstrói tudo que está ao redor. Por isso que Deus fala: não toca na alma. Toca no carro, toca na casa, toca na família, toca. Não toca na alma, porque tudo pode se destruir ao seu redor. Se a tua alma estiver curada, você vai se levantar e vai fazer tudo, e vai fazer muito melhor, vai ter 2 vezes mais do que tinha antes, porque a alma não foi tocada. Henry Ford, o fundador da Ford Motors nos Estados Unidos, na época que ele estava fundando as coisas, ele trouxe uma frase muito importante. Numa época de recessão, de dificuldade econômica, ele disse: se eu tiver que escolher entre a minha fábrica e os meus homens, eu fico com os meus homens. Por quê? Porque se tirarem os meus homens, os funcionários, os que trabalham comigo, as pessoas de confiança, vai crescer capim na fábrica, vai ficar tudo parado, vai enferrujar tudo. Mas se tirarem tudo que eu tenho na fábrica e tudo mais, com os meus homens eu faço tudo de novo. Eu quero aplicar isso na sua vida. Se tudo você perder, mas a tua alma ficar intacta, e a ordem do Senhor prevalecer, porque você crê nela e honra ela, e o diabo não tocar na tua alma, você pode perder tudo ao redor, mas você vai fazer 2 vezes mais tudo que foi perdido, porque a alma não foi tocada. O diabo, ele não é julgado nesse julgamento. Por que ele não é julgado? Nós não temos nenhum momento Deus trazendo sentença sobre o diabo. Por que ele não é julgado? A palavra de Deus em João 16:11, Jesus diz assim: o príncipe deste mundo já está condenado. Então como é que Deus vai julgar alguém que já foi julgado e condenado? Então não há julgamento. Só restou então agora o segundo grupo, que é Deus. Bom, eu já posso dizer o seguinte para você: diga para o seu irmão, você não pode ser o diabo, irmão, nessa história. Tem gente que está falando: não, eu não sou, mas eu sei quem é. Só tem um diabo. Só tem um diabo. Esse lugar ninguém mais ocupa, é dele só. O segundo grupo, que você não pode se encaixar em Deus, você não pode ser Deus, porque só tem um Deus. O trono está ocupado, ele é o único Deus nessa história. Você não pode ser Deus.
E Deus, como é que ele participa da história? Perceba, se você depois quiser fazer isso atentamente, você vai ver que Deus se apresenta até o começo do capítulo 2. E depois ele aparentemente some. Está acontecendo as coisas lá. Jó recebe os amigos, Jó reclama, a mulher de Jó fala para Jó amaldiçoar Deus e se desviar e morrer. E Deus está quietinho, não falou nada, não fez nada. Vem um amigo, fala, vem outro amigo, fala. 1 ano as coisas vão acontecendo e parece que Deus foi embora. Deus aparece no capítulo 38 de novo. Por que que Deus aparece aqui e depois aparece aqui? Jó chega a dizer que ele queria encontrar Deus. Vamos ver, capítulo 23. Capítulo 23, dá para pôr aí para todo mundo ver, e eu leio ali pela tela. Versículo 3. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. É Jó falando, se eu pudesse... Deus foi embora. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Versículo 8 e 9. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. É uma forma poética de Jó dizer assim, Deus me largou. Cadê Deus? Eu não vejo Deus. Cadê Deus? Quem já perguntou aí, não precisa levantar a mão, quem já perguntou aí, onde está Deus? Cadê Deus? Deus me deixou, Deus foi embora, Deus não está presente, Deus não está vendo, Deus não está agindo, Deus não está... E na verdade capítulo 2 até 37, final do 37, Deus parece que está longe mesmo. Deus não está... Saiba que Deus é soberano e Ele está assistindo tudo o que acontece. Ele está vendo tudo o que acontece, Ele está vendo. Na hora certa Ele vai se apresentar. E a hora certa é Ele que decide. Você está querendo que Deus venha hoje, mas Ele virá a hora que Ele quiser. Porque a hora que Ele vem é a melhor hora para Ele se apresentar. Ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Ele vai chegar na tua vida. Ele vai se apresentar. Ele está vivo, Ele não morreu. O teu Redentor vive. Na hora certa Ele vai se apresentar. Mas é na hora dele. Não adianta as pessoas fazerem o mal, como os amigos de Jó estavam fazendo mal. Não, isso não vai fazer Deus mudar o relógio. Não adianta Jó ficar procurando, e era justo, e era temente, e boas, que tem que agir. Porque Deus está deixando você viver. Fala para o seu irmão, Deus está deixando você viver. Ele te deu a vida para viver. Vai vivendo, vai fazendo o que você quer. Vai vivendo, Ele está vendo tudo. Vai! Tem gente que peca e não acontece nada e acha, está tudo bem, Deus não fez nada. Ele só está vendo, vai chegar a hora que Ele vem te visitar. Vai. Tem gente que fica ali 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, pecando, achando que está tudo legal, porque, cadê? Deus não fez nada, eu estou pecando e estou bem, estou saudável, as coisas estão dando certo, até na igreja, profissionalmente, está tudo indo bem, e eu estou errado, eu estou vivendo errado, mas está indo tudo bem, então Deus não está nem aí, Deus não se importa, está tudo legal. Deus vai te visitar. Na hora certa Ele vai visitar. E tem gente que está ali ralando para viver em santidade, viver de forma justa, correta, e parece que o mal está crescendo e as coisas não acontecem. Descansa o teu coração, na hora certa o seu Deus vai se levantar do seu trono. Ele vai te visitar. Aleluia. Deus participa da história, mas Ele é o diretor. Ele dá um enredo, Ele escreve a peça, Ele é o diretor e depois Ele vai averiguar como é que está acontecendo. Mas Ele deixa os artistas trabalharem. Ele diz como é que tem que ser. E depois Ele solta no palco. Ele solta você no palco da vida, Ele me solta, põe lá e fala, agora vocês vão fazendo aí. Ele diz, Ele pega e escreve o roteiro, como que a gente tem que ser em casa, como que tem que ser na igreja, como que tem que ser no trabalho, como que a gente tem que ser com as outras pessoas, como que a gente tem que resolver isso, fazer aquilo. Ele escreve todo o roteiro e depois coloca o roteiro em nossas mãos e Ele diz, agora subam no palco e vão vivendo, vão fazendo.
E a gente gostaria que Deus ficasse, não, para, não faz assim, faz de outro jeito. Não, vai, continua. Não é assim, é para lá. Não, Ele dá o roteiro. E depois vai fazer. E cada um está decidindo, cada um está resolvendo como faz. Ele já falou, nessa situação você tem que agir assim. Está aqui, está no roteiro. Você tem o roteiro? Está no roteiro. Quando acontece isso, você tem que agir assim. Está no roteiro. Mas eu não consigo, eu vou fazer desse outro jeito. Tá bom. A máquina de raio-x dele um dia vai chegar. E ele vai olhar lá como é que está. Vai encontrar tanta gente machucada na alma. Tanta gente destruída por dentro. Por quê? Não seguiu o roteiro. Não fez o que está no roteiro. As coisas não vão dando certo. Interiormente. Vai ficando ruim lá por dentro. Não estão no roteiro. Bom, não dá para ser Deus também. Então não dá para ser diretor. Fala para o seu irmão, não dá para ser diretor. Só dá para ser protagonista, para estar no palco. O lugar é no palco. E no palco tem duas posições para ocupar. A posição de Jó ou a posição dos amigos de Jó. Só dá para ser um dos dois. Vamos ver como que eram os amigos de Jó. Eles são os mais presentes da história. Os amigos de Jó estão o tempo inteiro do capítulo 2 até o capítulo 42. Eles estão o tempo inteiro na história participando desses amigos de Jó. Fala para o seu irmão aí, me ajuda aí. Fala para o seu irmão, gente ruim na tua vida vai ter a vida inteira, irmão. E alguns são teus amigos ainda, hein? Você fica orando para morrer e não morre. Morre o cachorro, o papagaio e o gato, que não faz mal nenhum para você. Mas os amigos de Jó não morrem. Eles participam a vida inteira. Estão sempre lá. Eles falam sem conhecer o mundo espiritual. Eles falam baseado nas suas ideias, nos seus sentimentos, nos seus conceitos religiosos. Mas eles não conhecem um mundo espiritual que tem um diabo dizendo assim, deixa eu tocar lá em Jó. E Deus falando, vai, mas não toca na alma dele. Eles não sabem nada do mundo espiritual. Mas eles estão dando pitaco em tudo. Eles estão dizendo tudo, tem que ser assim, não tem que ser assim, isso está errado, isso está certo. Mas o mundo espiritual para eles é zero. Esses daqui são os amigos. Tem vaga para esse quadro. Sempre tem. Está sempre gente querendo ser esse tipo de artista. Está sempre gente chegando e dizendo, é isso, não é aquilo, não tinha que ser, tinha que ser. Eles não olham para eles, para a vida deles, para a atitude deles. Eles olham para o outro. Eles olham para Jó. Eles usam da inteligência humana e do senso religioso para darem os seus pitacos. E vão falando, e vão fazendo. Então tem lugar, mas tem lugar também para ser Jó. Jó é aquele homem aprovado. Jó é o centro das atenções. Os olhos do diabo estão sobre ele. Os olhos de Deus também estão sobre ele. Os olhos dos seus amigos também estão sobre ele. O diabo para tentar destruir, os seus amigos para acusá-lo, e Deus assistindo. Puxa, o diabo destruindo, morre um filho, perde os bois, os amigos lá, você é culpado, e Deus assistindo. Um ano Deus assistindo. Deus está assistindo a tua vida. Jó é assim, Deus fica assistindo. Mesmo durante o período que parece que Deus está nem aí, e tem esse tempo que parece que Deus está nem aí, esse um ano parece que Deus não está vendo. Você já teve esse tempo na sua vida que parece que Deus está nem aí? Talvez alguns estão passando esse momento hoje, outros vão passar. Parece que Deus não está vendo, não está nem aí. Deus está vendo. Jó mantém a sua fé e confiança em Deus. Vou lhe mostrar.
Capítulo 2, quando Deus parece que não está nem aí, até o capítulo 38, quando parece que Deus não está nem aí, que Deus não aparece, não fala nada, não faz nada. Quando Jó perde tudo, ele diz para a mulher dele no capítulo 1, versículo 21, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A esposa revoltada, fala para Jó amaldiçoar Deus, capítulo 2, versículo 10, Jó diz assim, nós temos recebido o bem de Deus, por que não receberíamos o mal dele também? Por que vamos nos revoltar agora? No capítulo 19, versículo 25, vem o versículo que você sabe, está no meio ali do olho do furacão. Capítulo 19, 25, está no meio do olho do furacão. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Ele vai se manifestar. Deus está quieto. Mas ele está lá, eu sei que ele está vivo, ele não morreu. Aleluia, nosso Deus está vivo, ele ressuscitou, ele não morreu e na hora certa ele vai se levantar. Aleluia. Capítulo 6, versículo 4, ele afirma no meio do seu sofrimento, Deus é sábio de coração e tem grande poder. Deus está quieto. Capítulo 23, versículo 10, ele diz assim, Deus está olhando os meus caminhos. O que eu estou trazendo para você é para você perceber que em meio a esse silêncio de Deus, Jó se mantém em temor, sabendo, ele não falou nada, mas ele está me vendo. Ele não fez nada, mas ele está presente. O veredito, terminando a mensagem, terminando a história. O julgamento dos amigos de Jó, capítulo 42, versículo 7. Deus diz, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Vocês não falaram o que é reto. Estou irado com vocês. Declara eles culpados, debaixo de sentença, de condenação, porque eles vivem pelas suas ideias pessoais e pelo seu senso religioso. Eles não falam o que é reto, eles falam o que eles pensam, eles falam o que eles sentem, eles falam o que a religião colocou na cabeça deles e não o que Deus disse. O julgamento de Jó, no mesmo versículo, no final do versículo, vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Jó não está falando das ideias dele, não está pondo para fora o sentimento religioso dele simplesmente, mas a sua intimidade com Deus. Jó tira a nota 10. Sabe por que ele tira a nota 10 nesse julgamento, nessa prova final, nesse exame? Porque ele não ficou amargo. Fala para o seu irmão, não fique amargo, irmão. Fala para ele, fala. Não fica amargo, irmão. Cuidado com as suas emoções, cuidado com o que você sente. Cuidado. Não fique amargo. Aí Deus manda Jó orar, Jó ora. As pessoas ao seu redor são perdoadas. Bom, vamos entrar na história? Vamos? Vamos nos colocar? Quem sabe o que é sofrimento? Levanta a mão. Quem não levantou não sabe? Vamos orar para esses irmãos que não sabem saberem? Não vamos não. Bom, então como todo mundo sabe o que é sofrimento, todo mundo já sofreu, está sofrendo ou vai sofrer. Então dá para a gente entrar na história. Agora quem que nós vamos ser? Diabo não dá para ser. Só tem um. Deus não dá para ser. Só tem um. Sobrou 2 posições. O que você vai ser? O amigo de Jó ou Jó? O que você vai ser? Qual é a sua escolha? Lembre-se que a sua escolha não vai ser uma palavra agora, mas o que está entrando no teu coração.
que está alimentando o seu interior. Essa é que vai ser a escolha. E eu termino com Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que estiver no teu coração é que vai encaminhar os teus passos, que vai dirigir a sua vida. Se você for uma pessoa amargurada, é isso que vai dirigir a tua vida. Vamos ficar em pé e hoje eu quero orar pelos irmãos que estão carregando emoções difíceis no seu interior. Eu vou usar essa expressão, que estão carregando dentro de si emoções difíceis. Comecem a cantar, eu vou interromper o louvor, porque eu vou dar 20, 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. E vamos pedir juntos que Deus nos ajude nas nossas emoções. Como é que está o seu interior, suas emoções? Quem está na sua emoção prejudicado, se aproxime aqui da tarde. Senhor meu Deus, por favor, olha para esses irmãos e para essas irmãs agora, para que a luz da Tua palavra brilhe tão forte dentro dele, dela, a ponto de mostrar que existe solução, que a solução está em permanecer confiando no Senhor, em ter fé de que o Senhor já disse para o diabo não tocar na alma. Então agora é só não dar lugar, agora é só confiar e descansar, agora é só crer. Senhor, está cheio de gente por aí boa, tentando ajudar os outros. Está cheio de gente tentando ajudar os outros a acalmar a alma. Mas foi o Senhor que disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Senhor, que as emoções que estão dilaceradas ou apenas machucadas, contaminadas por mágoa, por ressentimento, que essas emoções sejam tratadas, Senhor, por meio dessa fé em Ti. Que os meus irmãos hoje, não amanhã, hoje, Senhor, tomem outra postura na vida, uma postura diferente, não serem dominados pelas emoções, destruídos por elas, mas terem autoridade para dar ordem à sua alma e dizer à sua alma: minha alma, não se esqueça de nenhum benefício do Senhor, bendize ao Senhor, louve ao Senhor, se alegre no Senhor, minha alma, e descansa no Senhor. Que esses irmãos tomem a postura diferente que vem tomando. Eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, me conta, o que o grupo pequeno e o apacentar representam para você? Transformação. Lembro-me que no começo de 2019, após alguns meses em depressão, por conta da perca do meu irmão, eu aceitei o convite e fui até um Gêmeos. E tive contato com a Agenda Apacentar. A partir daquele momento, eu fui transformado. E hoje eu não vivo sem ir em uma reunião de Gêmeos, não consigo viver sem ter o contato com a Agenda Apacentar e fazer os meus devocionais. E eu dou graças a Deus por isso, porque esse contato com a igreja, com os Gêmeos, com a Agenda Apacentar, transformou minha vida e transforma todos os dias. E aí, tá chegando, hein?
Você já adquiriu seu voucher para o Apacentar o Pequeno Rebanho? Dia 3 de dezembro teremos o lançamento. E se você adquirir o seu voucher até o dia 31 de agosto, você pagará apenas R$ 55. E para adquirir o seu voucher, você tem várias opções. Você pode ir até a livraria, você também tem os QR Codes das pilastras da igreja e você tem a opção pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Adquira já o seu voucher. Apacentar o Pequeno